Olá, sejam bem-vindos a 21 Trading Coaching. Eles falam mais uma vez Douglas Suchinski. Esse é o nosso tradicional informe semanal para índices internacionais, válido para essa semana de 16 a 20 de setembro de 2012. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil no Twitter, e também estamos como Investidor Exitoso no Facebook. Vamos então com o nosso calendário econômico. Temos aqui uma semana bastante movimentada. Começamos a segunda-feira às 5 horas da manhã, hora de Brasília, discurso do presidente Draghi, presidente do Banco Central Europeu, muita volatilidade aí para os índices europeus e os pares relacionados ao euro, principalmente a Libra. 6 da manhã, índice de preço ao consumidor, IPC anual, IPC subjacente também às 6 da manhã para a Eurozona. Às 9h30, índice de produção de Nova York, notícia para os Estados Unidos. 10h15, produção industrial mensal para os Estados Unidos. E na Austrália, às 22h30, reunião da política monetária daquele país. Já na terça-feira, começamos às 5h30 da manhã com o IPC anual, notícia de alto impacto para a Inglaterra. 6 da manhã, percepção econômica na Alemanha. Também temos já na sessão americana várias notícias aqui de médio e alto impacto, como IPC mensal, IPC subjacente mensal e anual. Às 10 da manhã, transações líquidas de longo prazo nos Estados Unidos. E às 19h45, conta corrente para Nova Zelândia. Já na quarta-feira, temos aqui às 5h30 da matina algumas notícias. Vamos ver aqui no segundo. Atas da reunião para a Inglaterra, às 5h30 da manhã. Temos também às 9h30 autorizações para construção nos Estados Unidos, início de construção de moradias, licenças para construção. 11h40, discurso do governador aí para o Canadá. Temos também no Brasil fluxo cambial estrangeiro ao 12h30. Às 15 horas, declaração da FONC. E 30 minutos depois, declaração aí do Sr. Bernanke. Bastante volatilidade aí, com certeza, nesta quarta-feira. E na sessão asiática, 19h45, PIB trimestral para Nova Zelândia. Também temos aqui às 20h50, balança comercial japonesa. Essas as notícias para esta quinta-feira. Vamos começar aqui então já com a quinta-feira. Temos aqui às 5h30 da manhã, vendas no varejo para a Inglaterra. A solicitação inicial de desemprego, o famoso pedido do seguro-desemprego às 9h30 dos Estados Unidos. E às 11h, vendas de casas existentes. As principais notícias para quinta-feira. Na sexta-feira, feriado na China e Hong Kong. Temos notícias apenas para o Canadá, IPC mensal, IPC subjacente e também taxa de desemprego para o México. Seriam essas as principais notícias para esta semana, com declaração aí do Bernanke e do Draghi, muita volatilidade aí com certeza. Vamos começar então aqui diretamente com o SP500, o Standard & Poor's, o SP500 que fez a ruptura dessa resistência dos 1.686 pontos, tem fluidez agora até os 1.706, que é a máxima do ano. No diário, formação do padrão de continuação altista, P-Formation, poderá executar essa P-Formation até os 1.694, uma vez que o rompa 1.705, 1.706, máximas do ano. Parece que Standard & Poor's. O movimento está começando a esticar-se, ficar um pouco sobrecomprado, porém, quando fizer a ruptura dessa zona de resistência intradia, se poderia buscar um padrão de continuação altista, talvez em 15 minutos, uma entrada rápida, uma operação para day trade, aí, porque o movimento está bastante esticado. Totalmente bullish este Standard & Poor's. Já o Nasdaq, praticamente a mesma formação. Vemos que no semanal já fez a ruptura aqui dos 3.150 que havíamos comentado, agora tem espaço livre até os 3.280 aproximadamente. No diário vemos que é um possível mínimo maior, deixando aí caudas longas, martelo. Uma vez que faça a ruptura dos 187, você poderia buscar aí um padrão de continuação altista intradia para buscar uma operação para day trade neste Nasdaq. Já o Dow Jones. O Dow Jones executou com maestria a P-Formation no diário. No semanal vemos que tem espaço. Rompeu a primeira resistência, tem espaço até os 15.600 aproximadamente. No diário, P-Formation executada, tem espaço até os 15.470 pontos. Uma vez que faça a ruptura topo anterior aqui nessa região, aproximadamente 15.559, e as máximas do ano 15.600. Intradia, você poderia buscar aí, que está muito
muito próximo a essa resistência muito mais esticado. Me chama mais atenção o Nasdaq, porque ainda está afastado da zona de resistência em 4 horas. Já na Europa, o DAX 30 vemos que no semanal também rompeu a primeira resistência, tem um pouquinho mais espaço até os 8.565, a máxima do ano, pouca fluidez em caso de que faça a ruptura, aí sim se poderia avaliar. Temos um rally aqui, um bullish sandwich, um possível padrão de continuação altista, porém em plena zona de resistência, começando a ficar sobrecomprado também este DAX 30. É totalmente bullish, porém eu gostaria de esperar um pivôzinho de alta no diário. Já em Paris, o K40, vemos que no semanal está em plena zona de resistência. Se fizer a ruptura dos 4.127, os 4.175, próxima parada para este K40. Vemos que no diário, possível mínimo maior, pivôzinho de alta, porém compras apenas acima dos 4.126, acima dessas máximas aqui. Em caso de respeitar, poderia formar um duplo teto e o primeiro suporte 4.078 pontos. Seguimos com o Eurostock 50. O Eurostock 50 no semanal um pouco mais adiantado que o K40, já rompendo a resistência, tem espaço até os 2.895 pontos, uma vez que rompa os 2.976 aqui aproximadamente, próxima parada. No diário, no diário vemos que temos aqui um bullish sandwich, possível padrão de continuação altista. Poderemos buscar intradia um seguinte padrão de continuação. O problema é que em 4 horas está bastante esticado, bastante sobrecomprado, talvez alguma coisa em 15 minutos, operação day trade, tendo em conta que o movimento está bastante sobrecomprado. Já o FTSE em Londres, este sim também se mantém um pouco abaixo da resistência dos 6.617, se fizer a ruptura 6.676, próxima resistência. No diário, mínimo maior, pivôzinho de alta, cumpre com a condição do pivô, porém está muito próximo à resistência, acima dos 616 compra, até os 670 aproximadamente neste FTSE. Já o índice australiano, o AUS 200, vemos que está em plena zona de resistência no semanal, compras apenas acima desse topo aqui, acima dessa máxima aqui, acima dos 5.260 aproximadamente. No diário já cumpre com a condição de pivô, se esse pivô executar e fizer a ruptura acima dos 261, poderia ser uma compra nesse índice australiano. E fechando com os índices, vamos com o índice Nikkei, o índice do Japão. Vemos que no semanal fechou com o Doji, não conseguiu fazer a ruptura dos 14.526 aproximadamente, se romper 15.000 pontos, próxima parada. No diário já cumpre com a condição de pivô, caso de que rompa a máxima de sexta-feira aqui acima aí dos 14.390, poderíamos buscar uma compra intradia, um day trade até os 4.600, operando a execução do possível pivô de alta no diário para este índice Nikkei. Tudo bem, sou o Jogro Sushensky, esse é o nosso informe semanal. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.